porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Coisa séria esse texto, um texto de muita instrução. Estava lendo esse texto, recebi muitas instruções através da leitura desse texto sagrado e desta história, desta parábola dos talentos que Jesus estava ensinando os seus discípulos. O prazer do mestre é que tudo o que falasse os seus discípulos gravasse no coração. Tudo o que ele falava, ele queria que eles gravassem para praticar depois. Às vezes estava dando um conselho direto, às vezes estava contando uma parábola, para que através da parábola eles entendessem uma mensagem. E na maioria das vezes, as parábolas diziam sempre alguma coisa aos seus ouvintes. Nesta situação, ele está falando aqui coisas profundas aqui. Parece que ele está fazendo aqui um teste de fidelidade com os seus servos. Parece que está fazendo aqui uma pesquisa de qualidade. Está tentando descobrir quem tem mais capacidade. Está tentando descobrir quem se esforça mais. Está tentando descobrir quem está disposto a trabalhar mais, quem está disposto a pagar o preço. Esse Senhor é muito sábio, e esse Senhor, além de ser o Senhor, Ele também tem muitas coisas para oferecer.
mas podemos pensar em primeiro lugar neste Senhor. Quem é este Senhor? O texto, o Senhor Jesus está falando, se referindo a Ele mesmo, está falando ao seu Pai e a Ele, está falando em Deus, está falando na sua soberania, nos valores que Ele tem na sua mão. Ele está falando também daquilo que Ele tem, mas está falando também para aqueles que estão sob o seu governo, porque Ele quer que a sua equipe seja bem sucedida no seu trabalho, e está também passando uma compreensão daquilo que Ele pensa, está transferindo uma visão dEle para os seus discípulos, e eles querem e precisam entender, e como eles precisam entender, Ele conta esta parábola, falando dos servos. Primeiro, Ele é Senhor. Segundo, Ele é dono dos servos. O texto no versículo de número 14 está bem claro. Chamou os seus servos. Os servos eram dele. E Ele é o nosso Deus. E ainda no versículo 14 diz: repartiu com ele os seus bens. Ele tinha servos e queria investir nos seus servos. E para investir nos seus servos, para fazer esse teste, ele tinha que tirar daquilo que era dele. Como é bom nós pensar nisso, num contexto mais espiritual. Deus é o nosso Senhor, nós somos os seus servos, e Ele testa-nos, Ele nos submete às suas provas, mas Ele sabe a nossa resistência, Ele sabe a nossa capacidade, e para que nós sejamos úteis, Ele investe em nós, daquilo que é dEle, Ele dá do que é dEle, para nós trabalhar, para nós lutar. Foi o que fez este homem. Ele tinha os servos que eram dele também. Pensando no que Jesus fez, ensinando, ele disse: este homem chamou os seus servos e deu talentos aos seus servos. Ele conhecia seus servos, sabia a capacidade de cada um. Não podia colocar um peso grande nos ombros daquele que era mais fraquinho. E também não podia deixar em ociosidade aquele que tinha grande capacidade. Conhecendo os seus servos, para um ele deu 5 talentos. Este era mais forte, mais resistente, tinha bastante capacidade. O texto diz: repartiu com eles de acordo com a capacidade de cada um. E o outro conseguia com 2. E ele colocou nos seus ombros 2 talentos. E um, atribuindo ser o mais frágil, ele deu 1 talento só. Mas todos eles foram valorizados, porque Deus valoriza todos os seus servos. Como esse Senhor valorizou todos os seus servos, sabia a capacidade de cada um, mas não desprezava ninguém. Cada um tinha a sua porção. Assim é o nosso Deus. Ele sabe quem nós somos dele. As riquezas espirituais são dele. E ele sabe a capacidade de cada um de nós. Quem tem mais resistência, ele coloca mais peso nos ombros. E isso é normal. Se for falar com os mecânicos, com os vendedores de carro, tem carro com motor bem forte, bem potente. Tem motores pequenos que não levam muito peso. As grandes indústrias têm máquinas grandes que têm força, muita força. E tem outras que têm pouca força. Comparar um motorzinho que puxa água do poço artesiano com um grande gerador, totalmente diferente. Assim são os homens. Deus está olhando para nós. Assim são os crentes, Deus está olhando para a sua igreja, e Ele está vendo a capacidade de cada um, e alguns parece que recebem mais do que os outros, e é verdade, mas a quem mais será dado, mais será requerido também, e Ele repartiu com eles os talentos.
Para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. A intenção do seu mestre, desse proprietário, desse dono, que nós temos ele pela palavra aqui, que Jesus está se referindo ao próprio Pai, a intenção dele é que eles trabalhassem, lutassem, e no final de tudo seria deles, todo o lucro, tudo era para eles, era um incentivo, investiu para eles trabalhar, mas o sucesso deles traria o resultado, o esforço deles traria o resultado, e alguns deles receberam mais e outros menos, mas a intenção deste dono era o enriquecimento do seu servo, mas o servo não tinha nada, então Deus deu alguma coisa para ele começar a lutar. Eu imagino, pensando no texto, que eu não gosto de sair do texto quando estou ministrando dentro do texto, para ficar mais compreendido pela igreja, que eles estavam ansiosos. Por que esse Senhor está dando para nós os bens dele? Porque ele vai dar uma saída longe, e quando ele voltar, então ele vai nos chamar, ele ficará um tempo fora, esse tempo vai ser suficiente para a gente trabalhar, e quando ele receber os talentos, parece de entender já o desejo dele saírem correndo para trabalhar. O que recebeu 5 talentos, eu não vi a hora de receber a ordem para correr e investir, trabalhar, girar, negociar, fazer render, aplicar. Trabalhava muito para fazer o negócio crescer. Ele tinha consciência que não era dono dos talentos, tinha ganhado. Ele tinha consciência que não podia errar nos seus negócios, precisava acertar, mas tinha consciência que precisava trabalhar muito, e ele foi trabalhar, e granjeou, não perdeu tempo. Servo fiel não enterra o talento, foi trabalhar, e conseguiu granjear mais 5, e quando tinha 10 nas suas mãos, logo chegou o tempo da prestação de contas. O que tinha 2, de acordo com a sua capacidade, ele foi correndo também, trabalhar e lutar, investir, girar, aplicar, negociar, gerenciar, foi fazer o que ele sabia e o que podia para fazer o negócio render, porque ele tinha 2 talentos. Talento é 45 quilos, 41 quilos, 37 quilos, depende do material, mas se fosse de ouro, 1 talento só, imagina o potencial que estava na mão desse homem, se fosse em dólar, em reais, em euros e outras moedas, como ele tinha bastante valor nas suas mãos. Mas esse recebeu 1 talento, mas esse rapaz que recebeu 1 talento, era um servo que o seu senhor aproveitou ele, não desvalorizou, mas colocou 1, se ele melhorar, vai ganhar mais. Mas a primeira coisa que ele pensou foi não correr atrás de mais nada. Recebeu o talento e começou a pensar mal do seu senhor. Eu sei que ele colhe onde não plantou, ele ceifa onde não semeou, eu sei que ele é duro e vai cobrar pesado, então eu vou enterrar esse talento, vou enterrar. Pensou mal do seu servo. Ao invés de pensar que o seu servo era dono do talento, que era dono dele, que tinha dado de presente, que tinha investido nele, e que era uma coisa de graça para ele, que ele devia agir, ele não pensou, ele só pensou de uma outra forma, botou culpa no seu senhor, não era nada, não tinha nada, e ainda aquilo que ganhou para trabalhar, foi culpar o seu senhor. Poderia ter culpado os seus amigos, culpado alguém pela sua incapacidade, ter culpado alguém pela sua falta de administração, ter culpado alguém pela sua falta de vontade de trabalhar. Não culpou ninguém, culpou Deus. Mas ele fez certo, não fez nada errado. A única coisa que ele fez, depois disso, foi o indiferentismo, não valorizar. Não valorizou o talento, enterrou.
Sabe o que aconteceu com ele? Ele caiu em crise. Só tenho um talento. Caiu em crise. E a crise, quando cai na mente da pessoa, leva a pessoa ao pânico. Quando vem uma crise psicológica, emocional e espiritual, a pessoa entra em pânico, entra em parafusos, cai em depressão, se enche de medo, se acovarda, e a tendência é se esconder, a tendência é entregar a guerra, é se entregar, porque caiu em crise. Mas ele esqueceu que crise sempre vai ter. Sempre vai ter uma crise no negócio, sempre vai ter uma crise na família, sempre vai ter uma crise numa circunstância, em algum lugar, e essas crises são vencidas pelos guerreiros, essas crises são vencidas pelos heróis, e ele tinha que ter enfrentado, mas ele não enfrentou porque caiu em crise e enterrou seu talento. Quem enterra o seu talento desanima. Quem enterra o seu talento se esconde. Quem enterra o seu talento não vai. Quem enterra o seu talento não lucra nada. Quem enterra o seu talento não gera nada. E esse moço enterrou seu talento e acabou não gerando nada e não fazendo nada. Mas ele ganhou tempo suficiente para trabalhar. O nosso Pai Celestial sempre vai nos dar tempo. Se Ele vê que nós somos fraquinhos, temos pouca capacidade, Ele nos dá menos cargas para nós levar. A carga é mais leve, é mais fácil de levar, mas Ele quer que leve, e Ele dá tempo também para levar, Ele dá tempo para trabalhar. Ele não cobra em cima, Ele não é carrasco, Ele dá tempo. Ele se ausentou e deixou o que era dele na mão desse homem. Deixou o que era dele na mão dos servos. Os 2 e o de 5 trabalharam muito. E chegou o dia da prestação de conta. Chegou o dia que o servo voltou, diz o texto aqui, que o patrão voltou, o senhor voltou, e chamou os seus servos para que prestassem contas daquilo que eles tinham recebido. Esse homem do 1 talento tinha mudado o seu foco. O foco dele agora era o medo, era a covardia, era a frustração, era a vontade de se esconder, porque não cumpriu com o seu dever, porque foi indiferente com a sua missão, porque negligenciou seu trabalho. Mas aqueles outros estavam prazerosos, queriam se apresentar logo, queriam apresentar o resultado do seu trabalho, queriam ser vencedor dessa gincana, nessa correria. E o Senhor para ouvi-los. E quando houve um, e disse: olha, você ganhou mais 5, toma aqui os 10, isso é teu. O primeiro já recebe a bênção. Tudo que ele fez, se esforçou, foi em benefício dele próprio. Ele não estava trabalhando para um patrão que ia tirar tudo dele. Estava trabalhando para o Deus eterno, para o Senhor da glória, que nós iremos um dia nos apresentar para Ele. O que recebera 2, granjeou mais 2, e ao prestar contas, recebeu 4. O patrão, o Senhor, não ficou com nada, deu tudo para ele. Mas aquele que recebeu 1, era a fotografia do desdém, a fotografia do desânimo, a fotografia do fracasso. Não tinha nada para oferecer, cheio de desculpas e reclamações. E o seu senhor lhe escuta e ele diz: eu sabia quem você era, homem duro que cobre as coisas demais, ceifa onde não plantou e colhe onde não semeou, e eu enterrei. Eis que pena, mau e negligente servo, porque você não fez pelo menos coloca na mão de alguém. Se você não faria nada, não queria fazer nada, colocasse o teu talento na mão de alguém, colocasse isso que está no teu cargo,
coloque para alguém que faça. Pessoas que não têm nada a ver com o grupo iam fazer, os banqueiros, por exemplo, iam me dar de volta, me dando com os juros. Mas agora é o seguinte, com tudo isso, vai ser dado para quem trabalhou bastante, e para ti resta então pagar o preço da negligência que cometeu. Daí vem uma aplicação para as nossas vidas. Meu Deus, todos nós queremos ser bem-sucedidos, todos nós queremos nos dar bem nas atitudes, todos nós queremos agradar o Senhor. Mas como agradar o Senhor? Qual é o critério estabelecido? Como nós vamos descobrir isso? Será que Deus está querendo a nossa voz somente? Será que Ele está querendo nossa sabedoria, nosso intelectualismo somente? Será que está querendo ver a nossa aparência? Será que para agradar o Senhor precisamos fazer uma outra coisa? Não. Pelo que nós entendemos do texto, o que o Senhor quer mesmo é que nós sejamos fiéis com os talentos que Ele nos deu. É que nós trabalhemos os talentos que Ele nos deu. Se Deus deu 2 talentos, você vai gerar 4. Se Deus deu 5 talentos, nós vamos gerar mais 5, vamos fazer 10. E se Deus deu 1 só, não vamos enterrar o talento, porque o servo fiel não enterra o seu talento. Tudo que Deus quer é fidelidade, fidelidade com aquilo que Ele colocou na mão. O que Ele queria? Foco no serviço. O que Ele queria? Desempenho no trabalho. O que Ele queria? Esforço e dedicação naquilo que Ele colocou nas mãos dos seus servos. Mas esse negócio de prestar contas acontecerá com nós também. Chegará o dia, e todos os dias eu me preocupo com isso, porque a Bíblia Sagrada é clara, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, para prestar conta daquilo que fizemos com os talentos que Ele nos entregou. Eu não entendo nada de música, mas tem outros talentos que Deus me deu, e eu estou preocupado com isso. Eu não posso perder tempo, eu não posso negligenciar, eu não posso menosprezar e enterrar o meu talento. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso estar preocupado, porque Ele se ausentou em Atos capítulo 1. A Bíblia diz que quando Ele estava conversando com os discípulos, de repente Ele foi subindo, saindo da terra e subindo, e sumiu nas nuvens e ficaram olhando para cima. E os anjos vieram e disseram: esse Jesus que vocês viram subindo, do mesmo jeito que vocês viram subir, vocês vão ver descer. E para os discípulos Ele disse: eu vou, mas eu voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ele voltará e nos chamará para esse acerto. Vai chamar aquele que é músico. Os músicos, imagina só, se a gente gosta de ouvir música, imagina os anjos, imagina Deus. Vai chamar os líderes, nós que pregamos a palavra, que manobramos esse livro sagrado. Vai chamar aqueles que são responsáveis pela base da oração. Eu creio que, começando pela liderança, todos nós, e ninguém chegue diante do Senhor orgulhoso, pensando que vai receber muita coisa, porque que nós estamos almejando mesmo é a salvação da alma. Aconteça o que acontecer, o que fiz, não precisa nem falar, meu Senhor. O que eu quero é entrar para o gozo do meu Senhor e morar com Ele na glória. Tudo que nós fizemos aqui não passa de um gesto de gratidão por aquele Deus que nos arrancou do pecado, que nos libertou do pecado e nos trouxe para a sua presença, perdoou os nossos pecados e escreveu o nosso nome no seu livro. Glória a Deus.
Eu quero só glorificá-lo. Oh, glória a Deus. Eu quero só exaltá-lo. E quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que nós possamos fazer alguma coisa a mais. Enquanto Jesus não vem ganhar mais uma alma, enquanto Jesus não vem cantar mais um hino, enquanto Jesus não vem tocar mais uma música, enquanto Jesus não vem distribuir mais um folheto da palavra, enquanto Jesus não vem fazer mais um culto na praça, enquanto Jesus não vem dobrar os joelhos e orar mais uma vez, enquanto Jesus não vem abraçar mais um irmão, enquanto Jesus não vem divulgar o seu reino, pregar a sua palavra. Levante a mão para o céu, querido. Xalabachuri, calabachuri. Xalabachuri. Eu não sei que dia ele vai voltar. Eu não tenho ideia quando o meu Jesus vai voltar. Eu gostaria de saber, mas ele não revelou para ninguém. E eu preciso trabalhar, porque os talentos estão nas minhas mãos. E eu não sei o dia da chamada, da prestação de conta. Quando ele chamar e botar na frente em pé, olhando nos olhos dele, e dizer: você fez isso e aquilo e aquilo e aquilo. E como estão os talentos que eu entreguei nas suas mãos? Pedir contas. Mas ele não vai cobrar a mais do que ele deu. Ele é justo. Quem deu 5, ele só vai cobrar dos 5. Quem deu 2, ele só vai cobrar dos 2. Mas quem ele deu o único, um só, ele só vai cobrar daquele único. Mas ele não poderá encontrar na igreja do Senhor alguém que enterrou o seu talento. Se ele entrasse aqui nessa noite visivelmente, porque ele está aqui, se Jesus se revelasse aqui e procurasse todos nós, banco por banco, Jesus ia tomar esse púlpito, iria dizer para nós nos alegrar: não tem ninguém com o talento enterrado aqui, porque o que menos faz ora, o que menos faz canta, o que menos faz adora. Se não fizer outra coisa, eu adoro o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Ele pedirá conta, mas ele achará um adorador, achará alguém que não canta no coral, nem no grupo de louvores, nem no grupo vocal, nem toca aqui, nem prega. Ele achará alguém que não é visível na congregação, que eu preciso procurar para ver muitas vezes, que eu preciso me informar com os pastores onde anda. Ele achará alguém aqui que eu preciso me informar dele, porque não vejo. E ele vai achar esta pessoa que escondidinha, sem fazer barulho nem movimento, está ajoelhado em algum lugar, em algum momento do dia orando. Está numa esquina em algum dia, algum momento do dia, distribuindo uma literatura. Está visitando um amigo em qualquer dia desses, para orar pelo seu amigo e encaminhá-lo para a igreja. Estará achando esta pessoa que entra discretamente na igreja, mas tem um altar de oração da madrugada na sua casa, que tem um mistério de Deus na sua vida, que se revela a cada dia pela sua fé constante, que passa anos e não tira o pé da casa do Senhor, porque foi plantado na rocha e floresce nos átrios do nosso Deus.